O Flamengo ele acaba de adquirir a sua primeira derrota pós-Copa do Mundo para o Cruzeiro, do cara que não decide absolutamente nada, foi lá e decidiu contra o Flamengo. Enfim, né? Coisas do futebol, coisas da vida. Seguinte, rapaziada, eu tô tentando botar um pouquinho de piada aqui, né? Porque eu confesso que tomar de virada não é muito legal. Mas eu tô tão exausto porque eu vou trabalhar também amanhã que, sendo bem sincero, a raiva até passou, cara. A gente ainda não tem nada perdido, mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Seguinte, rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas, se você não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo, mas também quando tem jogo interessante, a gente também dá aquela comentada. Enfim, a gente vai comentar sobre algumas coisas e bora lá. Começando, rapaziada, pelos relacionados, o que que a gente tem? A gente tem o Rossi no gol, que, cara, o Rossi ele não aparece tanto assim na partida e quando aparece, ele vai lá e toma um gol. Não só como nesse jogo, como o próprio jogo da Libertadores. E é isso, cara. Vamos ver como é que o Rossi vai ficar a situação dele daqui pra frente. Porque não dá nem pra analisar ele tanto assim, principalmente por esse fator que a gente não tá exigindo tanto dele, porque a nossa zaga é boa. Mas vamos ver, cara, como é que vai acontecer daqui pra frente. Temos Varela, Léo Ortiz, Danilo, que tá no lugar do Léo Pereira, creio eu, por questão de carga, né? Ayrton Lucas mais uma vez, enfim, já cansei de falar isso daqui, no lugar do Alexandre, porque o Alexandre ainda não conseguiu voltar. Érico Pulgar, Lucas Paquetá, de Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Foco aqui primeiramente, rapaziada, Lucas Paquetá e Arrascaeta. Muita gente tinha comentado, cara, que realmente não iria dar certo essa dupla funcionar, porque meio que meu Deus do céu, fugiu o nome. O Paquetá, ele acaba de vez em quando fazendo a mesma função do Arrascaeta, não é à toa que quando ele acaba saindo, o Arrascaeta acaba saindo, o Lucas Paquetá meio que toma esse setor. Mas, cara, pelo menos no primeiro tempo a gente conseguiu ver com clareza, cara, que sim funciona. Apesar, né, de o jogo a gente ter perdido, mas o jogo ainda assim funciona com esses dois caras, junto com o Pedro e Samuel Lino e Carrascal. Seguinte, o que que a gente tem, cara, no primeiro lance? A gente tem o gol do Pedro. Vou mostrar logo o lance pra vocês e depois a gente dá uma conversada. Uma bola, se eu não me engano, sai do Samuel Lino do meio de campo. O Samuel Lino toca no Arrascaeta, o Arrascaeta toca no Pedro e o Pedro percebe essa bola, chuta e faz o gol. Inclusive, antes desse lance, cara, o Pedro ele até tinha perdido meio que um gol na cara também, mais ou menos aos 8 18 minutos. Esse gol aqui ele sai a mais ou menos 21. Cara, vamos lá, eu vou dar uma comentada mais sobre o Pedro. Eu confesso, cara, que eu tava muito empolgado quando o jogo ainda tava. Empolgado não, né? Eu ainda tinha muita coisa pra comentar se o jogo tivesse acabado 1-1. Só que com o jogo terminando 2-1 de virada, principalmente, cara, tem umas coisas que eu vou deixar pra comentar no final do vídeo. Enfim, cara, o Pedro com esse gol, ele consegue chegar ao seu 15º gol. Ele vira artilheiro, tá ligado? E o Pedro, né, pelo menos se a gente botar no primeiro tempo, ele é um absurdo, cara. Na minha visão, o Pedro nessa temporada, cara, disparado, é uma das melhores temporadas que o Pedro mais se esforça. Porque vamos ser sinceros, cara, quando o Pedro tava jogando com o Felipe Luiz, o Pedro era aquele jogador que voltava de vez em quando, mas era basicamente vivia lá na frente. Talvez ainda mais se a gente voltar um pouco mais no tempo do Tite, mesma coisa e quase não jogava. Mas agora, cara, com o Leonardo Jardim, o Pedro, cara, você vê que ele realmente tá se esforçando muito para ajudar a defesa, principalmente ali na parte do meio de campo. Você percebe, cara, que o Pedro tá dando carrinho, tá ligado? Para poder ajudar o time. E isso é muito bom. O Pedro, cara, voltar a ajudar o time no bloco baixo, isso é muito interessante de se ver pra um cara que a gente vivia vendo praticamente só lá na frente, tá ligado? Ele tava meio que acostumado. Dito isso, o Pedro, cara, com 29 minutos de jogo, com 30 minutos de jogo do primeiro tempo, tava morto. E tipo assim, cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro mil vezes um Pedro, assim, que consiga jogar até os 45 minutos, que ele ainda jogou, tá ligado? Muito bem. Apesar de no segundo tempo ele já ter dado uma boa decaída. O Pedro, cara, se ele for aquele jogador de 45 minutos, mas conseguir fazer a diferença, porque apesar de ter saído 1-0, o Flamengo ainda teve muitas oportunidades, é sempre bom ter um cara desse, tá ligado? Dito isso, segundo tempo tava morto, tá ligado? Morreu basicamente.
Mas enfim, cara, eu diria que o Pedro, ele vai ser sempre isso. Eu acho que se a gente quer que ele se esforce muito para poder ajudar bastante no bloco baixo da defesa, você vai ter que entender que com 45 minutos, o segundo tempo, praticamente, o cara já vai estar um pouco mais morto, tá ligado? Nessa situação, a gente vê que o Pedro não funcionaria tanto assim em times europeus. E apesar de a gente elogiar ele bastante aqui no Brasil, tá ligado? Apesar de a gente chegar e falar assim, o Pedro, ele, meu Deus do céu, ele encaixaria em qualquer time brasileiro. Porque, vamos ser sinceros, em time europeu, cara, o Pedro, ele iria jogar algumas partidas e a não ser que ele fosse absurdamente bem em todas as partidas, ele seria tranquilamente descartável. Mas enfim, cara, era isso que eu ia falar até aqui um pouco mais empolgado, né? Mas o Flamengo perdendo, fica um pouco mais chatinho falar. Enfim, rapaziada, basicamente o primeiro tempo ele termina assim. O que que a gente tem em questão de números? 58% de posse de bola pro Flamengo contra 42% pro Cruzeiro. Os números, cara, em questão de posse, eles condizem, porque realmente o Cruzeiro ele tinha muito posse de bola, porém era muito toque pra trás também, tá ligado? Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo, cara, do Flamengo, é igual como eu vi o próprio Flazoeiro falando, cara, era bom pegar aquele momento ali de 45 minutos do primeiro tempo, gravar ele, botar em um pendrive para os jogadores verem todo santo dia como a gente queria que ele jogasse. Mas não rolou, né? Não rolou que agora a gente sabe que o Flamengo perdeu. Em questão de chute, a gente tem 7 chutes do Cruzeiro e 6 do Flamengo. No caso, o Cruzeiro chutou mais. Mas ao chute ao gol, cara, o Cruzeiro não deu nenhum. Então, meio que esses 7 chutes foram relevantes. Se eu não estiver enganado aqui, tem até 2 chutes do Mateuzinho, que fez o gol, né, da virada, pra fora. E o Flamengo deu um chute ao gol, que, enfim, é o gol é o gol do primeiro gol. Eu até me embolei aqui. Enfim, cara, quando o Flamengo ele volta do segundo tempo, ele volta totalmente diferente do que a gente esperava do primeiro tempo. Se a gente estava empolgado no primeiro tempo, se a gente estava esperando, meu Deus do céu, um segundo tempo avassalador, com 9 minutos do segundo tempo, cara, a gente tem o gol do Royal Arroia, no caso. E, cara, eu vou mostrar logo o lance pra vocês, que é impressionante, que é exatamente o mesmo lance que ele faz o gol em nós na Libertadores. Ele puxa para dentro e não só tem puxado para dentro, Samuel ali no chão. Enfim, cara, ele recebe essa bola, ele puxa para dentro. Opa, até esqueci de tirar o som. Ele puxa pra dentro, Samuel tenta fazer a cobertura, não consegue, ele chuta e faz um senhor golaço. E sai comemorando. E cara, até esse momento aqui, o Flamengo ele até tava jogando um pouquinho abaixo, mas ainda tava conseguindo dar uma segurada. Porém, cara, depois do gol, o Flamengo sentiu legal. Eu até tento dar aquela seguradinha antes de escrever aqui que o Flamengo sentiu muito, tá ligado? Eu espero geralmente uns 10 minutos. Mas aí não rolou, cara. O Flamengo realmente foi daqui a uma extrema decadência de não jogar bem. Eu não sei nem se essa palavra pode se juntar em uma frase só. Mas realmente, cara, é bizarro quando o seu time tá jogando tão bem, mas tão bem, e quando toma o gol, simplesmente o time parece que desmonta. O time parece que não funciona mais, o psicológico ataca. Eu acho que pra quem joga muita bola, tá ligado? Vaza ou até pelada, o seu time tá ganhando de 2, 3-0, 2-0 no caso, principalmente, é a primeira partida. Aí você vai lá e toma uma virada, tá ligado? Fica 2-2, aí você praticamente começa a errar tudo. Eu acho que a gente pode usar essa mesma lógica. E o time do Flamengo sente, cara. E é isso. A gente teria até bem aqui, cara, as substituições que eu iria falar, que é o Jorginho, aí sai o Arrascaeta, entra o Prata e sai o Samuel Lino. Dois que, apesar do Arrascaeta ter feito assistência pro Pedro, faz uma partida bem abaixo, né, cara? E o Samuel Lino é outro que, infelizmente, a gente dá até essa passada de pano, porque o Samuel Lino e o Arrascaeta são dois jogadores extremamente importantes. Então, nesse começo, até esse momento aqui, cara, dá pra gente dar aquela leve passada de pano, porque só foi uma partida ruim. Então, vamos ver daqui pra frente, cara. Eu espero que realmente só tenha sido uma partida ruim. Mas enfim, cara, a gente rola o jogo, continua jogando e a gente toma gol do cara que basicamente não decide em nada e era óbvio que a gente ia tomar o gol dele. A gente toma o gol de quem? Do Mateuzinho. E cara, foi um pouco de bobeira até do Léo Pereira, mas enfim, vamos lá, vou mostrar logo o lance pra vocês. O lance, cara, que sai meio que de um cruzamento, eu não lembro aqui se é do Romero ou do próprio Arroia, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu sei que o Mateuzinho recebe essa bola aqui, meio que chuta no. Meu Deus, de novo.
Ele recebe essa bola, meio que chuta no o Léo Pereira desvia e faz o gol e sai comemorando, fazendo o gol da virada, o gol da vitória. E, cara, é interessante falar um pouquinho aqui dele, do Mateuzinho, porque ele era um cara que tava vindo muito criticado por basicamente não decidir nada na Libertadores. E eu confesso, cara, que eu não sou um cara que assiste os jogos do Cruzeiro, tá ligado? Mas se a gente pegar uma base, realmente, cara, apesar de ele ser um bom jogador, que eu não vou querer esculachar o cara, meter o louco aqui e falar que ele não é um bom jogador. Apesar de ele ser um bom jogador, ele tava devendo algumas partidas boas, principalmente na decisão, porque ele é o camisa 10, cara. Ele é aquele cara que tá vestindo uma das maiores camisas mais pesadas de qualquer time, tá ligado? Se você é o camisa 10, você tem que puxar sempre a responsabilidade. Não era algo que ele tava puxando, até aqui, né? Porque era óbvio que era com o Flamengo que ele iria conseguir decidir. Ele faz o gol da vitória, ele faz um gol extremamente importante, tá ligado? Agora eu não me lembro aqui de cabeça se o Cruzeiro sobe um pouquinho na tabela, mas consegue prejudicar o Flamengo. E é isso que importa pra todo mundo. Enfim, cara, eu iria até dar um elogio aqui. Eu confesso pra vocês que eu tava pronto pra chegar nesse vídeo aqui e falar assim. Cara, independente se talvez se o Flamengo tivesse ganhado ou se o Flamengo tivesse no mínimo empatado, eu tava pronto pra chegar aqui, cara, e falar assim, o Leonardo Jardim, cara, ele vem fazendo um excelente trabalho até esse momento. O Flamengo, cara, ele chega a 50 partidas, faz 100 gols. Isso significa que o Flamengo faz 2 gols por partida e isso é algo grandioso. Mas aí, né, cara, a gente perde a partida e isso basicamente tira total peso do que eu ia comentar, o que eu poderia trazer a mais pra vocês, tá ligado? Não vai significar mais nada, tá? Eu posso deixar esse momento para outro momento. Vamos esperar para a próxima partida do Flamengo, cara. Enfim, o que que a gente tem, cara, daqui pra frente? A partida é finalizada. Vamos mostrar um pouquinho da tabela aqui pra vocês. Eu espero que a imagem aqui não esteja estourada. Vamos lá. O Flamengo, cara, continua em segundo lugar. A gente perde a partida pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro subiu. Ele tava em sexto. Coloca aí nos comentários, cara. Eu não me lembro. A gente continua com 45 pontos. Distancia um pouquinho do Palmeiras. A gente não consegue arrecadar nenhum ponto. O Palmeiras tem um jogo contra o Vasco amanhã. Basicamente 3 pontos de graça pro Palmeiras aí. E cara, vamos esperar daqui pra frente. Eu sempre passo um pouquinho na tecla, porque a gente ainda tem um jogo atrasado contra o Mirassol, mas a gente não pode ficar dependendo desse jogo, tá ligado? Pra sempre. Inclusive, no último vídeo eu até dei um erro de fala, porque no jogo contra o Mirassol eu já tinha comentado falando que não haveria mais nenhuma chance, porque já seria o jogo o jogo da atrasado. Inclusive, eu corrigi aqui meu erro, eu errei, tá ligado? Eu pensei que já era o jogo atrasado, mas não é, a gente ainda vai ter. Então a gente ainda tem um jogo atrasado pra poder jogar e uma oportunidade de ultrapassar o Palmeiras. A gente poderia ter dormido hoje na liderança e torcer amanhã pelo Vasco. Vai, é foda. Foi, não dá nem pra levar a sério falar uma coisa dessa. E torcer pro Vasco para o Palmeiras não ganhar, né? Mas enfim, cara, basicamente a partida termina assim. O próximo jogo tem até que virar bem aqui, cara. Nosso próximo jogo é contra o Botafogo. Vamos esperar, cara, que a gente faça uma boa partida. O Botafogo, enfim, não tá vindo de ótimas partidas, mas também não é algo que a gente pode estar ficando bobeiro, não é algo que a gente tem que botar os reserva pra jogar. Enfim, cara, coloca aí nos comentários o que que você achou da partida. Você acha que a gente deu muito mole ou se você acha que foi 100% mérito do Cruzeiro? E o que que você acha que vai dar no jogo de amanhã? 3-0 pro Vasco, fora as ameaças. Vamos se iludir um pouco. Mas enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Falou.